Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a Deus por mais uma noite, estamos juntos aqui. Vamos estar começando o nosso culto. Agora é hora de esquecermos tudo. Já conversamos bastante. Agradecer a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor. Por mais um dia que vencemos, né? Diga para o seu irmão da sua lado, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você dormiu, você acordou, você fez o café da manhã, almoçou, veio ao culto, foi no mercado, almoçou, dormiu um pouquinho e voltou para a igreja. Glória a Deus. É muita bênção, Muito bom. é muita vitória. Quantos não conseguiram concluir esse dia? Mas nós, o Senhor, nos deu mais uma oportunidade para juntos louvarmos o seu nome e dizer que Ele é Deus, que Ele cuida de nós, que Ele tem nos sustentado. Estamos em pé pela sua misericórdia, pela sua bondade. Vamos estar orando? Manda assim, faz a oração, por favor. Já está de pé, não? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai celestial, que a presença nos encontramos nessa hora, Pai. É maravilhoso, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos preparou um dia maravilhoso, como tem feito todos os dias de nossa vida, porque a tua palavra nos diz que está aí conosco todos os dias até o fim do século. Senhor Deus, quero te agradecer, ó Pai, cada família aqui representada, Pai. Abençoa, Pai, que o Senhor possa derramar chuva de bênção na casa de cada um aqui presente, ó Pai, e livra todos aqui do mal. Senhor, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que foi feito já hoje, por tudo que há de ser feito, porque tudo fazemos, ó Pai, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão se achegando, ó Pai, aqueles que estão a caminho, livre de todo mal, de homens maus, para perdidas, de homens que armam ciladas, ó Deus. Proteja o teu povo, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, celebrar a Ti, ó Deus, um culto, ó Pai, que possa chegar no trono da Tua graça, Senhor. É com perdão, ó Deus, dos nossos pecados, porque somos falhos, sim, Senhor, mas a Tua graça, Senhor, ó Deus, tem estado conosco, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de todos os males, Senhor. Nos proteja, nos ajude, seja com aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, abra a porta de emprego, Senhor Deus, para aqueles que estão necessitados. Essa igreja, essa agência do Evangelho, ó Pai, que o Senhor plantou aqui nesse lugar, que possa ser, ó Deus, a porta de entrada daquelas pessoas que estão saindo do mundo para a sua maravilhosa luz. Senhor, ó Deus, nos perdoa. Cuida, Pai, de cada um aqui, de cada ministério, das crianças, ó Deus, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, Senhor, ó Deus, toma nas tuas mãos e nos faça, ó Pai, seguirmos, ó Deus, com certeza, o caminho da vitória, porque somos mais que vencedores, porque o Senhor nos amou. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, com perdão, ó Pai, dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 139. Mas na luz, depois o estandarte. Eu queria pedir à igreja para ficar de pé dentro dessa leitura desse salmo. Os irmãos estão lá fora para entrar, para estar lendo Salmo 139. Eu vou estar lendo os hinos e a igreja dos pares. Amém? Amém? Senhor, tu me sondas e me conheces. Parou. Vamos começar de novo. Salmo 139, eu vou estar lendo os hinos e a igreja lendo os pares. Amém? Amém? Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Certo o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda a palavra
sobre mim a tua mão. Tal conhecimento para mim maravilhoso, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei no teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer o inferno na minha cama, eis que tu estás também. Se tomar as asas da alma, se habitar nas extremidades do mar, Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas se encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois puseste nos rins e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se as contasse, seria maior número que a areia, quando a honra ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falaram malvadamente contra mim, e os teus inimigos tomam meu nome em vão. Não aborreço eu, o Senhor, aquele que te aborrece, e não aflijo por causa dos que se levantam contra mim. Odeio com modo perfeito, tenho por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. O nosso Deus é um Deus que nos sonda, Ele nos conhece, desde a profundeza, desde lá no ventre da nossa mãe. Não tem onde se esconder. Se eu for para o fundo do mar, eu subir ao céu, ali Ele está. Então, na presença de Deus, nós não podemos fugir, né? E Ele sonda o nosso coração, esquadrilha os rins e nos prepara para uma vida de vitória. Não está cantando, irmã Manúcia? Amém.
Amém, né, irmãos? Que esse estandarte seja sempre no alto da bandeira, no alto do mastro, sempre reluzente nesse lugar. Que Jardim Amendoeira possa perceber a bondade de Deus e a oportunidade que eles têm de se arrepender, de transformação, que possamos ser esse espelho e que possamos levar essa palavra como esposa do Senhor, está sempre pronta para levar o Evangelho. Amém? Equipe de louvor? Hoje tem que ser tudo dentro do nome. Som. Boa noite, irmãos. Boa noite. Bem, né? Alegria. Um pouquinho de frio, né? Mas tudo para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui reunidos para louvar e exaltar o nome do Senhor. Irmão, vamos colocar de pé para louvar o Senhor. Vamos aproveitar esse momento. Estamos fazendo nosso momento de oferta, né? Fazendo os dízimos, ofertas ao altar do Senhor. Agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Passamos por tantas coisas, tantas alegrias, tantas dificuldades, e tudo vemos a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, né? Temos visto que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, então possamos ser fiel ao Senhor naquilo que o Senhor tem nos chamado. E a gente não está falando, irmão, sobre financeiro só, não. A gente está falando sobre a nossa fidelidade com o Senhor, nosso tempo, sabe, as nossas devocionais em casa, estarmos aqui reunidos no culto para louvar o Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e estar aqui por prazer. Não estar aqui às vezes porque se tornou, sabe, um hábito, um ritual, vamos colocar assim, de todo domingo tem que ir para a igreja, aí se arruma porque já, eu tenho que ir para a igreja, se tornou rotina. Na verdade, isso aqui tem que ser um prazer. Quando a gente está se arrumando em casa, eu estou indo para o melhor. Estou indo louvar a Deus. Eu estou indo cultuar a Deus. Então que isso seja uma verdade para a gente, irmão, de estarmos vivendo algo novo, de buscar o Senhor. E vamos estar declarando que Ele cresça e que nós vamos a diminuir.
agradecer que nós vamos diminuir. Esteja orando pelos seus projetos. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, perdão os nossos pecados, para somente dizer gratidão a Ti pelo Seu imenso amor. Acabamos de falar contigo, Senhor, que Tu cresças em nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Cada um que aqui chegou e pôde estar aqui, já começando a falar contigo, já ouvindo a Tua palavra, que em breve será colocada. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui te louvando, podendo trazer dízimos e ofertas, não só, Senhor, no gasofilácio, mas a entrega dos nossos corpos vivos para Ti. Entregamos a Ti, Senhor, eis-nos aqui para aprender mais e mais de Ti. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso, uma noite tão maravilhosa que assim nos fez o Senhor. Contudo, Senhor, te pedimos também a Tua graça, como pedir a Tua palavra nos basta. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção. Usa o nosso pastor, a família pastoral. Todos nós, Senhor, estamos aqui numa noite maravilhosa da ceia do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa noite tão linda. Fica conosco, amado Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nós vamos estar declarando o nome do Senhor é grande. Possamos declarar de todo o nosso coração. Na cidade
assim quando nós estamos aqui. Vamos continuar louvando? Irmão, hoje a gente está na correria, né? Não deu tempo da gente, infelizmente, passar o louvor, então a gente está assim. Temos uma componente nova aí, ó, chegando. Os irmãos já estão vendo aí. O baterista também já está aí ajudando a gente. Irmãos, é um momento de muita mudança. A gente sabe disso, né? É o momento da gente estar orando por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, vai fazer no meio da gente. Então é hora da gente orar, é hora da gente confiar no Senhor, porque se esperamos até aqui, a gente está entendendo que o Senhor dá o controle de todas as coisas. Vamos estar cantando o teu reino? Teu reino é sempre eterno. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor neste lugar. Glórias a ti, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos para dizer que tu és o
Não apenas com os lábios, ó Deus, mas com o coração. Esteja, Deus, nesse momento visitando nossos corações. Tira todos de nós que nesse momento impedem, ó Deus, de entrarmos num louvor sincero com o Senhor. Sabemos, ó Deus, de todas as nossas imperfeições, mas o Senhor está aqui disposto, ó Deus, a perdoar os nossos pecados, a tirar de nós aquilo que não condiz, ó Deus, com o teu Evangelho, nos ensinar, ó Deus, a viver um Evangelho verdadeiro e transformador, que o primeiro a ser transformado seja cada um de nós. Amém. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda será realizado aqui nessa noite. Possa chegar no teu trono de graça, porque tudo que fazemos aqui é para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado por esse momento. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, pode ser salvo. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando nós diminuímos e ele cresce. Só um Deus grande e de misericórdia, de um reino que é eterno, dá o direito da sua igreja o louvar, o honrar. E nós temos esse privilégio de dizer: Senhor, tu sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Que amor é esse, irmão? Que Deus maravilhoso, sabe tudo de nós, mas o amor dele é infinito. Ele é misericórdia, justiça e misericórdia. É um Deus maravilhoso. Nós temos um grande privilégio de juntos eu adorar e falar: te amo, Pai. Nesse momento, gostaria de ouvir a palavra do nosso pastor. Quem gosta aqui mesmo, vou estar lá. Alô, graças a Deus, igreja do Senhor. Noite linda de adoração, a igreja cada vez mais bonita, né? E o Senhor fazendo maravilhas no nosso meio. Hoje pela manhã também foi um momento muito especial, no final do culto, vou estar passando para os irmãos por aquilo que nós falamos hoje na sessão, tratamos. Mas para esse momento, eu queria pedir à igreja que abrissem suas Bíblias lá no livro de Cânticos, capítulo 3 e depois também no capítulo 5. Como eu falei com a igreja, existem alguns princípios espirituais, alguns temas bíblicos que eu vou estar enfatizando nesse nosso início de caminhada. E uma coisa que o Senhor tem falado muito forte no meu coração para falar sobre intimidade, relacionamento com Ele. E essa mensagem aí que eu vou trazer para os irmãos nessa noite, eu trouxe ela há umas 3 quartas-feiras atrás, mas tinham pouquíssimas pessoas. Então quem ouviu vai poder ouvir de novo, e aqueles que não ouviram vão poder estar assim, recebendo de Deus essa porção da sua palavra que vai nos renovar. E a Bíblia, ela se renova a cada dia, então com certeza hoje nós também veremos coisas novas dentro desse texto aqui e que vão fortalecer e renovar a nossa fé. Queria também avisar a igreja que hoje nós não teremos a classe do Ministério Infantil, mas a gente já está se organizando. Próximo domingo vamos fazer uma reunião e nos próximos cultos aí a gente vai estar tendo a classe para as crianças, tá bom? Então vamos lá, Cânticos capítulo 3, do verso 1 ao 4, pode colocar. Meus irmãos, esse texto de Cantares, ele vai falar do relacionamento do noivo com a noiva. E eu queria até pedir ao Ministério do Louvor para que nós cantássemos no final da mensagem mais uma vez esse louvor. E ao invés da gente dizer a tua igreja te adora, a gente vai dizer a tua noiva te adora. Amém? Então os irmãos já se preparem. E esse texto de Cantares, ele vai falar do relacionamento do noivo com a noiva, que é um paralelo do relacionamento de Cristo com a igreja. Nós sabemos que a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. De tantas alegorias que são faladas em relação à igreja, nós somos casa espiritual, nós somos o corpo de Cristo, mas a Bíblia também vai falar que nós somos a noiva de Cristo. E aí o texto da palavra de Deus diz assim, começando no capítulo 3, verso 1: De noite em minha cama busquei aquele a quem a minha alma, a quem ama a minha alma, busquei e não me achei. Levantar-me, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei aquele a quem ama a minei alma, busquei-o e não o achei.
Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Eu lhes perguntei: viste aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não larguei, até que o introduzi em casa da minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Esse versículo 4 é um versículo chave. Gravem ele. Agora vamos lá para o capítulo 5. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a mirra, com as minhas especiarias, comi o mel favo com o meu leite. Não, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava, e eis que a voz do meu amado que está batendo: abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, falando a noiva, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma, sobre as aldábrias da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado, e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou: busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas do muro. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que se achardes o meu amado, digais que estou enferma de amor. Só até aí. Coloca lá agora o versículo 4 do capítulo 3, por favor. Meus irmãos, esse texto de Cantares vai falar do relacionamento de Salomão com a sua noiva, a Sunamita. Nesse primeiro texto aqui que nós lemos, eles ainda eram noivos. E aí ela vai dizer: eu busquei o meu amado, mas eu não encontrei. Ela estava ansiosa por um relacionamento, de estar junto com o seu amado. Era aquele momento inicial do relacionamento deles dois, aonde eles estavam noivos, aonde a noiva queria estar com o noivo. E ela diz assim: olha, agarrei a ele e não larguei, até que o introduzi na casa da minha mãe, na casa daquela que me gerou. Imagina a cena: a Sunamita, noiva de Salomão, estava buscando ele. Aonde está Salomão? Vocês viram aonde ele se encontra? E quando ela encontra o seu noivo, ela agarra ele, né? Que amor, que saudade. E aí ela faz o quê? Leva ele para a casa da sogra. Introduzi em casa da minha mãe. Certamente, né, a sogra de Salomão devia ser amada por ele também, porque a noiva levou ele para a casa da sogra, e lá com certeza tinha alguma coisa para comer, um jantar, né, um lanche da tarde, um almoço, e lá estava a Sunamita e Salomão na casa da mãe dela, na câmara daquela que me gerou. Existe um intervalo de tempo, eles estavam noivos, queriam estar juntos. E nós podemos fazer uma comparação com a igreja, porque o livro de Cantares, ele tem um duplo sentido. Ele fala do relacionamento de Salomão com a sua noiva, com a sua esposa, mas fala também do relacionamento de Cristo com a sua noiva, a igreja. Então, nós podemos ver nesse primeiro texto que houve um momento da nossa vida onde nós ansiávamos pela presença de Deus. E espero que ainda seja assim, onde a gente quer estar junto com Jesus, onde a gente está vivendo aquele primeiro amor. Não é assim? E a Bíblia diz para aqueles que deixaram o primeiro amor: volta ao primeiro amor, ao início de tudo, aquele momento que a gente quer estar agarradinho com Jesus, que a gente, quando vai acabando o culto, a gente pensa: que pena que acabou. Tomara que chegue logo o culto de quarta-feira, que não é mais quarta-feira, é quinta-feira. Tomara que chegue logo o culto da terça-feira de manhã de oração, porque eu quero estar na casa do Pai, eu quero estar na presença do noivo, eu quero estar junto com Ele. Esse deve ser o sentimento no nosso coração sempre em relação a Jesus. Esse deve ser também o sentimento da noiva em relação ao noivo, depois que eles se casam.
do noivo em relação à noiva, dos casais quererem estar juntos. Mas aí já é uma palestra para os casais, né? Vamos deixar isso para outra parte, porque agora a gente está falando de Jesus e da igreja. Mas aí passa o tempo, os irmãos imaginem, né? Aí agora a gente vai para o versículo 5, o capítulo 5, que é onde a gente vai discorrer a mensagem. No capítulo 5 vai falar já do casamento de Salomão e da Sunamita. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei amigos, bebei abundantemente, ó amados. Aqui está falando da festa de casamento. Ele está chamando os amigos para comer, beber e celebrar aquele momento tão especial da união dele com a mulher que ele amava. E ele está dizendo aqui: eu estou perfumado, eu estou arrumado, eu estou bem alimentado, e celebrem comigo. Meus irmãos, eu fico imaginando qual não foi a festa de casamento de Salomão com a mulher que ele amava. Se a gente for ler o Antigo Testamento, nós vamos ver que Salomão, ele confeccionou 300 escudos de ouro para os seus soldados da sua guarda pessoal. Haviam cavalos do Egito, haviam carruagens. A Bíblia diz que em Jerusalém a prata era mais comum do que o cobre. Ter alguma coisa de prata era normal, porque a riqueza era muita. Então os irmãos imaginem quantas semanas durou aquela festa de casamento de Salomão. As pessoas de todos os povos chegavam a Jerusalém. Vocês lembram do que Jesus falou da rainha de Sabá? A rainha de Sabá veio dos confins da terra ouvir da sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Então vinha gente do mundo inteiro para poder ouvir da sabedoria de Salomão, para conhecer aquele rei magnífico, para conhecer aquela cidade esplendorosa, Jerusalém, onde a prata era mais comum do que o ferro, do que o cobre. E lá estava Salomão agora, fazendo a sua festa de casamento para celebrar a união com a sua amada Sunamita. Tinha carruagens chegando de todo lugar, haviam pessoas do mundo inteiro celebrando aquela união tão especial. E aí, nesse momento de festa, ele diz assim: amigos, bebei abundantemente, comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Está parecendo as festas que a gente faz aqui na igreja, né? A gente foi na sexta-feira lá na casa do Renato e da Priscila, a gente comeu e bebeu abundantemente, né? Na casa do Maicon e da Marlúcia também. As festas de aniversário são maravilhosas. E a gente ainda leva comida para casa às vezes. Então, nessa festa de casamento aqui, o povo estava assim, comendo, bebendo, levando comida para casa e Salomão se alegrando. Aí, vamos para o próximo versículo. Olha o que ele diz. A noiva, já no seu quarto, na noite de núpcias, eu dormia, mas o meu coração velado. E eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, minha pompa imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Ela tinha o quarto dela, os aposentos dela. E Salomão, ele se desloca talvez do seu palácio, porque era algo grandioso. De repente o palácio de Salomão era do tamanho do bairro do Amendoeiro, a propriedade dele, vamos imaginar aqui. Então ele sai de onde ele está, ele vai cruzando as ruas da cidade em direção aos aposentos da sua noiva, da sua esposa. E a cabeça dele está molhada de orvalho. E a noiva estava no seu aposento, e ouve como o seu amado bate a porta. E aqui eu queria destacar o primeiro ponto da mensagem. Quando nós falamos de casamento, nós falamos o que também? De intimidade, não é isso? No casamento existe intimidade, numa família existe intimidade. Inclusive na semana passada nós falamos sobre o que é necessário para constituir uma família. Como igreja é a família, para que a gente possa ser igreja, nós precisamos também de intimidade, uns com os outros e principalmente com quem? Com o Pai. O Pai, ele é o líder, ele é o mais importante de toda a família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então uma igreja precisa ter intimidade com o Pai, precisa ter intimidade com o Espírito Santo, precisa ter intimidade com Jesus. E aqui nesse momento, quando fala de quarto,
nós podemos imaginar que quarto é lugar de intimidade. Tanto que Jesus fala assim: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando nós falamos de intimidade, nós falamos também de relacionamento. Não existe uma vida com Deus sem que haja um relacionamento com Ele. E isso é tão sério que Jesus falou assim: a vida eterna é que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então o que nos leva à vida eterna? O que vai nos fazer morar no céu? É só levantar a mão para Jesus, colocar a Bíblia embaixo do braço e vir à igreja? Não. O que nos leva a receber de Deus o presente da vida eterna é quando nós decidimos ter um relacionamento com Ele. É quando nós abrimos o nosso coração para Jesus e dizemos: Jesus faz parte da minha vida, da minha família, e Ele toma conta de todas as áreas da nossa vida. Ele passa a ser real no nosso dia a dia. Ele passa a ser presente desde a hora que acordamos até a hora que dormimos. E às vezes durante a noite Ele ainda fala com a gente em sonhos, amém? Isso é relacionamento, e é isso que Deus quer, é isso que Deus almeja da sua igreja. Por isso, nesse momento, o noivo está indo em direção ao quarto, um lugar de intimidade, para ter um relacionamento com a sua noiva. Mas aí, próximo versículo, olha o que acontece. O noivo bate a porta, o noivo está querendo entrar. A Bíblia diz em Apocalipse, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O tempo todo Jesus está buscando ter intimidade conosco e um relacionamento. Mas nós que somos a noiva, se coloque agora no lugar dessa noiva aqui. Nós somos a noiva de Cristo. Olha o que ela vai dizer: já despi a minha roupa, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Ela está dizendo assim para Salomão, que estava lá na porta batendo: Salomão, eu já tirei a minha roupa, já estou deitada aqui quentinha na minha cama, eu vou ter que levantar para ir te atender, eu vou sujar os meus pés, me deixa aqui. Ela não queria ter esse momento de intimidade com o noivo. Eu quero trazer isso para a nossa realidade como noiva de Jesus, como igreja de Cristo. Quantas vezes Jesus bate a nossa porta e a gente diz: Jesus, hoje eu não estou afim de falar contigo, hoje eu não estou afim de orar, hoje eu não estou afim de ler a Bíblia, hoje eu não quero ir à igreja. E o noivo está batendo a porta, insistindo para ter um relacionamento conosco. Mas às vezes o nosso coração está endurecido e nós damos as desculpas mais esfarrapadas: hoje eu não vou orar porque eu não estou afim, hoje eu não quero ir à igreja porque eu tenho outro compromisso. É claro que às vezes a gente realmente não pode vir à igreja. Nós temos as nossas atividades que às vezes nos impedem de estar em todos os cultos. Isso acontece realmente, mas nós não podemos fazer disso uma regra e sim uma exceção. É necessário estarmos buscando a Deus nos cultos, na nossa casa, principalmente no nosso dia a dia, porque culto é só algumas vezes na semana, mas o que é mais importante é o dia a dia. É a gente todos os dias ter aquele momento, como nós falamos aqui, de poder acordar de manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. Eu reconheço a tua presença na minha vida. O Espírito Santo é uma pessoa, e quantas vezes nós o ignoramos? Jesus é uma pessoa, e quantas vezes nós o ignoramos? E damos desculpas: eu não vou à igreja porque está sol, mas aí quando chove não vem porque está chovendo. Hoje eu não vou orar porque está cansado demais, mas às vezes a gente está descansado e não ora também porque se ocupa com outras coisas. E a gente vai dando desculpas. Foi o que a noiva fez. Já despi a minha roupa, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Olha a desculpa que ela deu, ela não queria levantar da cama para não sujar o pé. Aí na continuação: mas o noivo a amava. Jesus ama a sua igreja ou não ama? Ama. Então o que o Salomão fez? O noivo: o meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta. As portas antigamente não eram com chave, era aquela tramela, né? Então você virava e ele coloca a mão na fresta da porta para tentar abrir a tramela. Só que o noivo é educado. Ele talvez colocou a mão não para abrir, mas só para dizer: olha, eu estou aqui tentando entrar, abre para mim. E aí o que acontece? Ele colocou a sua mão pela fresta das portas. As minhas entranhas estremeceram por amor dele, mas ela não foi abrir.
Às vezes, Jesus está insistindo em ter um relacionamento com a gente. E a gente está, o quê? Empurrando com a barriga. Depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu vou à igreja, e a gente vai só se afastando de Jesus. Olha o que acontece no versículo 5. Eu me levantei para abrir o meu amado. As minhas mãos gotejavam mirra, os meus dedos mirra com doce aroma, sobressaltadas da fechadura. Ela, depois de ter feito aquele charminho, depois de ter dito que não ia, depois de ter dado as desculpas, ela se dá conta: eu preciso encontrar com o meu amado. E ela vai ao encontro dele para abrir a porta. Mas quando ela abre a porta, versículo 6, eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado. E tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o, não o achei. Chamei-o e ele não respondeu. Esse versículo aqui, ele traz algumas lições preciosas para nós. Sabe qual é o grande problema da gente não dar valor ao nosso relacionamento com Jesus? Da gente ficar empurrando com a barriga? É que vai haver um momento da nossa vida onde a gente vai abrir a porta para querer recebê-lo, mas nós vamos nos deparar com o vazio da falta da sua presença. Nós vamos nos deparar com o vazio da religiosidade. E religiosidade é quando nós nos acostumamos a fazer as coisas, viemos à igreja só por vir, porque estamos acostumados para rever os amigos, mas o que Deus quer de nós é relacionamento. E quando as pessoas estão frias, estão com o seu coração vazios, porque não há mais um relacionamento com Deus. Isso é sério demais. Nós falamos hoje pela manhã, na mensagem da reconstrução de Jerusalém, sobre o quê? Quando o povo decidiu reconstruir Jerusalém, primeiro eles começaram pelo altar, depois foi reconstruído o templo e depois os muros. Nós estamos vivendo na nossa igreja um tempo de reconstrução, amém? Amém. Nós estamos avançando. Hoje o culto, a igreja está linda. Hoje nós estamos vivendo um tempo de recomeço, mas quando a gente começa a trazer de volta, quando a gente começa a se reestruturar, reconstruir, o que precisa ser reconstruído em primeiro lugar? O altar, que é o nosso coração. O templo somos nós, a nossa vida, e depois a gente vai para o resto. Então o que Deus está preocupado nesse primeiro momento com a Igreja Batista Central em Jardim Amendoeira é com a reconstrução da nossa vida com Ele, da nossa comunhão, é nós voltarmos ao primeiro amor. Quem porventura deixou o seu primeiro amor, é voltarmos ao início de tudo, quando a gente tinha desejo, quando a gente buscava o amado, como fala aqui, a Sunami está buscando, aonde está o meu amado? E ela insiste, ela vai até os guardas da cidade, até que ela encontra, agarra ele e não deixa mais. Meus irmãos, a igreja tem que ser assim. Nós temos que bater na porta do céu, nós temos que buscar Jesus, nós temos que dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu quero sentir a Tua presença, eu quero ter o Teu toque. A gente não pode se conformar em vir à igreja e sair da mesma forma que entrou. Temos que sair daqui transformados, temos que sentir a presença de Deus, precisamos nos humilhar, precisamos confessar os nossos pecados e dizer: Jesus, a minha vida está aberta para o Senhor, o meu coração, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu não posso na igreja, e a gente acha que o templo é a igreja, mas não é. Aqui é o templo, igreja somos nós. Eu não posso no templo ter um comportamento e lá fora ter outro. Eu não posso ter uma reverência aqui dentro, achando agora eu estou na igreja. Não, igreja somos nós. E lá fora ter outro comportamento. Igreja é igreja aqui no templo e lá fora também. Isso é relacionamento com Deus. E aí, o que acontece com ela? Depois dela ter, vamos dizer aqui, esnobado o noivo, Agora eu não quero não, espera aí mais um pouquinho. O noivo insiste e ela não abre a porta. Quando ela abre, ele não está mais lá. Quantas pessoas, quantos cristãos estão vivendo essa realidade espiritual aqui? Não sentem mais a presença de Deus. Quantos de nós já passamos por momentos assim na vida, ou estamos passando, onde a gente não sente mais o toque do Espírito Santo, onde a gente não tem mais o prazer nas coisas de Deus, mas isso precisa mudar. E se Deus está falando conosco nessa noite, é porque Ele quer mudar, é porque Ele quer ter um relacionamento, é porque Ele quer encher o nosso coração de fogo, amém? O nosso coração vai queimar, a chama vai reacender, nós vamos viver o primeiro amor, e como
células, a igreja reunida nas casas, meu irmão, meus irmãos, coisa linda que nós vamos viver, as pessoas ansiando, quando é que vai ser a próxima célula, quando é que vai ser o próximo culto. É isso que Deus quer de nós, e é isso que nós vamos viver, amém? Amém. Porque o Espírito Santo está nos conduzindo para isso, é Ele quem dirige a igreja. Esse versículo 6, ele vai trazendo uma outra lição importante. O que nós precisamos entender? Que apesar de Salomão ser o noivo da Sulamita, ele era o que também? Ele era o rei. Às vezes a gente se esquece de, apesar de Deus ser o nosso Pai, de apesar de Jesus ser o nosso noivo, Ele é quem? Ele é o rei. Devemos reverência, devemos obediência a Ele, devemos amor a Ele. Ele é o nosso rei. O rei está batendo a porta, o rei está voltando, e muitas vezes a igreja está dormindo. Precisamos acordar, precisamos despertar do sono. Aquela noiva estava preguiçosamente deitada na sua cama, dormindo, desapercebida, e quando o noivo bate a porta, ela diz: agora eu não vou te atender. Mas a igreja precisa estar atenta. Quando o noivo bate a porta, a gente pula da cama e diz: Jesus, eis-me aqui. Se Jesus te tocar para acordar de madrugada, levanta. Se Jesus te tocar para vir à igreja, venha para as nossas reuniões, participe, porque nós precisamos estar à disposição do Rei. Ele é o nosso Rei, e nós precisamos ter a disposição de não só estar prontos quando Ele chamar, mas também de surpreendê-lo. E finalizando a mensagem dessa noite, como é bom, né, quando a esposa faz uma surpresa para o esposo faz uma surpresa para a esposa, quando leva um café na cama, não é legal? Por que não surpreendermos? Amém? O pessoal ficou animado. Como é bom a gente ser surpreendido, né? E se nós somos a noiva de Cristo, se nós somos a noiva de Jesus, por que a gente não surpreende Ele às vezes? Deus nos surpreende com tantas coisas maravilhosas, não é? Jesus não está o tempo todo fazendo coisas extraordinárias na nossa vida. Cada dia uma surpresa, cada dia algo novo. Ele é um noivo que está sempre fazendo algo diferente para a sua noiva. Mas às vezes nós deixamos o nosso relacionamento com Ele cair na rotina. Então eu queria desafiar a igreja do Senhor nessa noite. Durante essa semana, faça algo novo para Jesus. Surpreenda Ele. Diga assim: Senhor, hoje eu vou fazer um jejum para te buscar. Senhor, hoje eu vou, é claro que não é sempre que a gente pode fazer isso, mas hoje eu vou fazer um esforço, né? Vou até faltar aula à noite para poder estar no culto de quinta-feira. Não faz isso sempre não, mas de vez em quando, né, quando você vê que tem uma aula que não é tão importante, que dá para você faltar, às vezes o professor é chato, aí você fala assim: hoje eu não vou na faculdade, hoje eu não vou na aula não. De vez em quando, né, dá para fazer isso. Então, surpreenda Deus. Hoje eu não vou na aula, não, vou vir para a igreja assistir um culto durante a semana. Faça algo para Jesus, para surpreendê-lo. Mostra o quanto você o ama, o quanto nós o amamos, o quanto nós queremos estar com Ele. E meus irmãos, quando a gente se afasta dessa comunhão com Deus, último versículo, olha o que acontece. Ela sai para procurar um noivo, ela agora está desesperada, né? Ela não abriu a porta, fez charminho, ficou lá na preguiça dormindo. Quando ela abre a porta, o noivo não está, aí bate o desespero. E agora? Ele não está mais aqui. Ela começa a procurar. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto dos guardas do muro. Se a gente lê o capítulo 3, ela encontra com os guardas também. E os guardas não fazem mal a ela. Por quê? Porque ela estava junto com o noivo. Mas quando ela se afasta do noivo, os guardas espancam ela e ferem ela. Quando a gente se afasta de Jesus, o que acontece conosco? A gente apanha, não apanha? A gente apanha da vida, a gente apanha do mundo, a gente sofre quando a gente se afasta do noivo. E interessante esse contexto histórico aqui. Por que os guardas bateram na noiva do rei? Perderam o juízo, bateram na mulher do rei? Mas olha só, vamos voltar aqui a Jerusalém. Estava tendo uma festa, a cidade recebendo um monte de convidados de fora, pessoas do mundo inteiro. Qual era
a instrução para os guardas da cidade. Tinham muitos amigos vindo celebrar o casamento, mas tinham muitos inimigos também de olho, querendo causar um prejuízo. Então talvez o chefe da guarda falou assim: olha, vigilância total. Qualquer pessoa desconhecida vocês fazem a revista. E os guardas estavam pilhados, né? Quem é aquele estranho que está passando ali? Vai lá, aborda ele. Era assim que eles estavam, preocupados com a segurança do rei e do rei. Então, quando os guardas viram uma pessoa desconhecida andando na noite, não reconheceram que era a esposa do rei, bateram nela. E, infelizmente, naquela época, a sociedade era muito mais machista. Então, uma mulher não andava desacompanhada. Ainda é assim no Oriente Médio. Se as mulheres andarem desacompanhadas ou sem o véu, elas apanham, né? Elas sofrem. É uma realidade muito cruel com as mulheres que ainda existe hoje, que existia no passado. Então os guardas viram de madrugada uma mulher andando desacompanhada, bateram, e era infelizmente tão comum isso que os irmãos veem que ela não reclama. Ela aceita a surra que leva dos guardas e ela continua procurando o noivo. Olha o que ela diz. Versículo 8, para fechar. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achares o meu amado, me digais que estou enferma de amor. E se a gente for ler os próximos versículos, essa história tem um final feliz. Porque ela encontra o noivo. E ela volta a ter aquele relacionamento de amor com ele. Depois de sofrer, depois de ficar um tempo afastado, depois de apanhar, ela reencontra o seu noivo. Assim é a igreja. Não podemos nos afastar de Jesus, porque quando nós nos afastamos, nós apanhamos. Mas a grande notícia é que a nossa história vai ter um final feliz, amém? Amém. Porque Jesus está insistentemente batendo a porta dizendo: Igreja Batista Central de Jardim Amendoeira, eu quero ter um relacionamento com vocês. Eu quero mais intimidade. Eu quero fazer parte de todas as áreas da vida de vocês. Ele está dizendo para nós: eu quero que vocês me busquem de manhã, à tarde, à noite, pela madrugada. Eu quero que vocês leiam a Bíblia. Eu quero que vocês frequentem os cultos. Eu quero ter intimidade com vocês. Nós vamos viver esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo. Vamos avançar e vamos crescer, porque a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo, avançando no nosso conhecimento de Deus. Ainda não está bom, queremos mais, amém? Quem quer conhecer mais Jesus? Quem quer mais da presença de Deus, amém? Glória a Deus, é isso que nós queremos. E nós vamos nesse momento, finalizando a mensagem dessa noite, pedir ao Ministério de Louvor para que viesse cantar aqui aquele cântico, dizendo: a tua noiva te adora. E enquanto esse cântico está sendo entoado, os diáconos também vão estar distribuindo os elementos da ceia. Primeiro o pão, depois o cálice. Lembrando que a ceia é ministrada a todos aqueles que são batizados e estão em comunhão com as suas igrejas, independente de denominação. Se você é batizado, se você está em comunhão com Deus, com a sua igreja, você vai estar recebendo nesta noite os elementos da ceia. Amém? Então vamos fazer desse momento um momento muito especial. Quando nós lemos lá no início, eu quero voltar ao primeiro versículo. O que o noivo fala? Ele fala que ele saiu à noite e quando ele chega para ter comunhão com a sua noiva, a sua cabeça estava cheia de orvalho. Isso demonstra um esforço do noivo para estar com a noiva. Sabe o que Jesus fez para estar com a gente? Ele veio a este mundo de trevas à noite, vamos colocar assim. E ele derramou o seu sangue precioso para que nós tivéssemos comunhão com Ele. O cálice representa o sangue de Jesus. O suco de uva representa o sangue de Jesus, derramado para a remissão dos nossos pecados. O pão representa o seu corpo, entregue na cruz do Calvário. O rei, ele veio a este mundo, ele desceu às partes mais baixas da terra para nos alcançar, para nos fazer sua noiva. Que mensagem linda, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. E nesta noite, na ceia do Senhor, nós celebramos isso, a entrega do noivo, o sacrifício do noivo, para que a noiva estivesse hoje na sua presença. Glória a Deus. Vamos então estar adorando ao Senhor.
Marcos pode voltar. Vamos continuar adorando. Os ventos se abalam, os povos se cortam, as nuvens se apressam. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o O noivo, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo entregue pela noiva, por nós, pela igreja. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Vamos comer o pão nesta noite. Já com Luiz, olha pra gente. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de estarmos participando, Senhor Deus, essa lembrança, Deus, do sacrifício que foi feito na cruz, Senhor Deus, pelos nossos pecados, Senhor Deus. Mesmo não tendo merecimento, Senhor Deus, o Senhor entregou a sua vida pelos nossos pecados. Muito obrigado, somos gratos, Senhor Deus, mesmo sem merecer. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora receber o cálice que representa o sangue de Jesus derramado por nós. Leva-me além, todas as alturas, ouça tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. E nós vamos declarar nessa noite: eu sou livre. Amém? Apanhamos muito da vida, mas Jesus nos libertou. Nós vamos celebrar nesta noite.
noite em que Jesus foi traído, ele tomou também o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele volte. O noivo está voltando, o rei está voltando, ele virá buscar a sua noiva está sendo preparada, nós estamos sendo santificados, nós estamos recebendo vestes brancas, vestes de santidade, para encontrarmos com o nosso noivo. Por isso, em memória do nosso noivo, Jesus, vamos tomar o cálice nesta hora. Já muito obrigado, Deus, pelo teu imenso amor e pela tua misericórdia, Senhor, porque Jesus deixou os altos céus e se fez carne entre nós, sofreu ali naquela cruz do Calvário, Pai, no meio dos nossos pecados. Fomos ali lavados e remidos pelo teu sangue, Senhor. Não somos dignos, Pai, de estarmos diante de ti, mas é pela tua misericórdia, pelo teu imenso amor, por amar o mundo de uma tal maneira que nos deu o teu único Filho, Jesus, o teu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam e tenham a vida eterna. E nós temos a vida eterna, porque hoje nós somos livres e que possamos, ó Deus, andarmos segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Nos perdoa, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça o que for de bem melhor para nós, porque melhor, Pai, é estarmos diante da tua presença. Não somos dignos, mas é pelo teu amor e pela tua misericórdia que somos livres. Louvado seja Deus. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Graças a Deus. E antes de irmos para a parte final, vamos cantar mais uma vez? Eu sou livre. Vamos declarar a noiva do Senhor de pé todo mundo para a gente encerrar esse momento. Nós estamos caminhando para as considerações finais. Eu queria só passar para a igreja algumas coisas que nós tratamos hoje de manhã pela Assembleia. Hoje pela manhã nós tratamos alguns assuntos que eu rapidamente vou passar aqui para a igreja, para que todos fiquem cientes, né, da assembleia que nós tivemos e de como a gente já avançou aí em tudo, né, que nós estamos nos propondo a fazer. E para que a igreja também esteja ciente de tudo que vai acontecer nos próximos dias. Primeira coisa, a nossa EBD agora é às 8h30 da manhã. Porque a gente quer fazer a EBD de 8h30 às 9h30 e ter aí 30 minutos de intervalo até o culto, porque aí dá para a gente tomar café, conversar. Os professores que não tiverem encerrado a lição, tem mais um tempinho aí,
que a gente quer começar o culto às 10 horas em ponto, para no máximo 15 para as 11 horas estar encerrando. Para quem tiver que ir para casa fazer o almoço ainda, dar atenção à família, ter esse tempo. Isso é muito importante. Então, domingo de manhã não vai ter dirigente de culto. Quem pregar já vai, né, dirigir o culto para que a gente possa começar e ter um dinamismo aí, encerrar o culto às 11 horas. O culto agora durante a semana serão as quintas-feiras. Então a gente voltou para a quinta-feira já essa semana. Não vem aqui na quarta, né? Que senão você vai olhar, vai ver a igreja fechada, vai levar um susto, achar que a igreja foi arrebatada. Será que todo mundo foi? Eu fiquei? Não. Que a gente agora, o culto é às quintas-feiras. A gente já vai iniciar as obras, né, para a construção da nossa quadra. Foi aprovado aqui na Assembleia. Mês de agosto, mês da juventude, a gente começa já a pegar essa rapaziada forte aí, né, Mário? Pessoal bom na cavadeira, para começar a cavar aí as sapatas para a gente fazer a nossa quadra. Já temos aí uma verba destinada para isso, a gente vai avançando, né, dentro da nossa realidade, um pouquinho cada vez. Quando a gente tiver a quadra lá, vai estar pronta, se Deus quiser, até o final do ano. Também nós escolhemos nessa manhã a irmã Aparecida para estar fazendo a limpeza da igreja. Então a igreja agora já tem alguém para estar fazendo aí essa limpeza. E como a irmã Priscila falou, a gente precisa fazer os multirões para faxina, porque ela vai fazer limpeza, não é faxina. Então a gente vai marcar aqui multirões para a gente continuar mexendo no terreno, no que precisa, lavar, arrumar, tudo que ainda precisa ser feito a gente vai estar aí fazendo. E nós também falamos sobre o Ministério de Eventos. A irmã Mônica vai estar responsável pelo Ministério de Eventos e cantina, almoço, tudo também vai estar atrelado a eventos, e ela já trouxe aqui impresso uma escala para os próximos 3 meses. Então, você que é líder de ministério, que quer fazer uma cantina, já procura a Mônica, tá aí? Já dá um nome para ela colocar aqui, porque depois você vai chegar, eu queria fazer uma cantina na data tal. Aliás, ela já se antecipou, colocou até dezembro. Então a gente já vai poder se programar com antecedência. Quem quiser fazer cantina e almoço, a gente tratou aqui pela manhã que a igreja vai ter 2 almoços, 2 cantinas no mês, né? As outras 2 ou 3 vão estar livres para os ministérios. Então você que é líder de ministério, procure a Mônica, já dê aqui, né, o seu nome, para que a gente se organize aí nessa questão das cantinas, tá bom? Uma outra coisa que os irmãos precisam saber é que a gente já se reuniu com alguns ministérios e tem outros ainda que a gente vai se reunir. Vou ler aqui rapidamente. A gente já se reuniu com a diretoria, com a recepção, mídia e som. Inclusive o pessoal da mídia já estava lá na Cibaja hoje fazendo um curso de fotografia. As próximas semanas vão ter outras etapas da parte da mídia sendo ministradas lá no curso. A juventude aqui, aqueles que quiserem, vão estar participando desse curso. Então, se você tem interesse em trabalhar na mídia da igreja, procure a Ellen que está fazendo essa ponte lá com o pessoal da Cibaja, para que o grupo daqui possa estar indo para lá. Quando acabar o curso de mídia, a gente vai iniciar o curso de som. Já conversamos com o nosso irmão Cláudio, que é o líder do som aqui na igreja. Vai estar um grupo indo para lá, aprender a mexer, né, a entender aquela mesa lá que é digital, e depois a gente vai ter um curso aqui na nossa igreja, ministrado pelo irmão Cláudio, para a nossa realidade aqui. E aí algumas coisas a gente vai melhorando aos pouquinhos, né? A gente já vai colocar essas caixas que estão ali no canto, aqui em cima, para melhorar a qualidade do som, para não reverberar por causa das colunas. Quem entende de som aí, né, sabe como é importante a mudança dessas caixas. Então, outras coisas que a gente vai avançando devagarzinho, a compra do contrabaixo, para a gente estar aqui colocando para o Ministério de Louvor. Então a gente já fez a reunião com a mídia e som, com a EBD, em relação a EBD, embaixadores e mensageiros e MCN. Falta ainda se reunir com os diáconos, família, Ministério Infantil, homens, jovens e adolescentes, Ministério de Louvor, eventos, missões e também com os dirigentes de culto e pregadores. E eu já adiantei aqui, né, pela manhã, Maicon e Marluce, que vocês vão fazer um trabalho com os dirigentes de culto. Eles já fizeram esse trabalho em uma outra igreja por onde eles passaram, para que quem for treinar o culto quem for dirigir o culto esteja treinado, né, para saber como é a dinâmica do culto. Isso daí é importante também. E para finalizar, a gente já vai providenciar essa semana
a compra do material da oferta que a gente vai receber para embaixadores e mensageiras. Então, nos próximos dias, os irmãos já vão ver aqui em cima uma mesa de ping-pong, uma televisão que vai ser colocada lá na sala do Ministério Infantil, que vai servir para embaixadores, mensageiras e Ministério Infantil. As mensageiras pediram hoje, elas querem um kit para fazer trabalhos manuais, pulseira, colar, não é isso? E aí a gente vai estar comprando esse kit também. Isso, a gente vai estar comprando esse kit para as mensageiras fazerem esse trabalho quando elas se reunirem. E a reunião das mensageiras, atenção aí, vai ser domingo após o culto da manhã. A gente vai acabar o culto no horário. E aí como é que ficam as mães? Precisam ficar aqui com as meninas? Não. Deixa as meninas aqui, as líderes vão estar aqui, depois a gente leva em casa, tá bom? A gente vai encerrar a reunião com elas até 12h30. E a reunião com os embaixadores vai ser aos sábados, das 16 às 19 horas. E antes do culto, atividade recreativa livre. Amém, meninos? Vocês não viram uns barulhos aqui em cima? Era eles brincando de bola antes do culto. Então eles vão estar aqui em cima, as mensageiras também que quiserem, brincando, né? Atividade recreativa antes do culto. E depois eles vão estar aqui com a gente assistindo o culto. Procurei ser rápido, resumir tudo, esqueci de alguma coisa. A porta, né? A gente não teve tempo ainda de colocar, mas já está comprada a porta blindex ali para a entrada do templo. Já vimos também lá o local onde vai ficar a quadra, né? Tivemos algumas ideias hoje. Oi? Isso, e agora com a palavra da nossa irmã Rose, tá bom? E se eu esqueci de alguma coisa, depois eu coloco lá no grupo. Importante, a gente vai criar um outro grupo de WhatsApp com toda a igreja só para anúncios, onde só administradores vão poder enviar mensagens. A gente vai ter um grupo onde a gente vai poder se falar, né? Onde a gente vai poder estar ali dando os parabéns, colocando devocionais, e vai ter um grupo só de avisos, porque para não ficar muitas mensagens, senão a gente coloca um aviso, entra muita mensagem e aquele aviso acaba se perdendo, tá bom? Irmã Rose. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Nós que estivemos na quarta-feira, né? Tivemos uma grande alegria do pastor que passou para nós os 15 anos pastoreados, 16 anos, né? Então, e ali anteriormente à quarta-feira, na segunda, eu estive com os irmãos. Até eu dei uma foto para os irmãos da Pica do Rocha, lá do pastor Lusitano, dos 56 anos, né, da ABG. E foi uma bênção, né, estava nosso pastor, cantamos um grupo. E uma das frases que me chamou a atenção, enquanto me trazia a palavra, o pastor Diego, ele ressaltou bem e repetiu algumas vezes. Ele falou, ame mais e inspire amor. Vamos lá? Ame mais, inspire amor. Olha, coisa linda, né? Então, o que me fez escrever e trazer para a igreja, uma surpresa, né, que o pastor me gosta, né, é que aqueles que não estavam conosco na quarta-feira, ele nos passou no dia 9/7/2009, fiz a conta certa? Era levantado o nosso pastor Bruno, né? E ali ele ouviu e atendeu o chamado. Hoje ele é o nosso pastor presidente. Mas esteve por 16 anos sendo fiel ao seu chamado onde estava. Esteve não só pregando, mas trabalhando, cooperando na obra do Senhor. Foram 16 anos em que nosso Deus o guardou, lapidou para agora. Como assim, eu escrevi com maturidade suficiente para o seu chamado. E que viesse a dar esse passo aqui conosco. E nós, da Igreja Batista Central de Jardim Amendoeiro, nós desejamos não só ao pastor Bruno, o amigo, e toda a sua família que esteja conosco, comemorando essa data e por muitos anos. Se assim Deus permitir estar conosco. A frase que eu li no início foi como mesmo, ame mais e inspire amor. É uma de suas qualidades, pastor. Nós temos visto seu talento, esses dons, e uma das suas qualidades é esse amor que tem passado para nós.
Pastor chegou aqui com uma igreja que está precisando e precisa ser curada, tratada, mas com amor, e tem trago a nós. E eu digo, são palavras que têm dado união, comunhão, paz e leveza aos nossos corações, a começar por mim. E uma das frases, né, quando o nosso pastor vem aqui convidado, eu não esqueci, se eu tiver, pastor, me ajude, eu escrevi: um passarinho pode até pousar na sua cabeça, mas é você quem vai decidir ou deixar. Aí não lembro quando o senhor falava? Ele fazer ninho ou nada. Eu amei, eu guardei essa frase quando o nosso pastor era convidado aqui conosco. Então, resumindo o que eu escrevi: o chamado e a sua decisão. É muito importante isso. Parabéns, pastor, pelos 16 anos de pastoreado. E obrigado, pastor, por nos escolher com sua família. Agora eu vou convidar o irmão Diácono Marcelo, que esteja aqui conosco, orando pelo pastor e trazendo também uma lembrancinha aqui do nosso coração, para o coração do pastor. Maravilha, né? Já chega fazendo aniversário, está ganhando presente. Olha só, o presente é nosso. Em nome da igreja, tá bom? É um prazer ter um conosco. Sempre. Me deram um perfume. Lembra do texto que nós lemos que Salomão estava perfumado, né? Aí, mano, esse meu perfume está perfumado. É isso aí, ele vai precisar bater na porta, mano. Já vai estar aberto. Deus é maravilhoso. Que maravilha. Irmão, bênção do Senhor. Vamos estar orando? Pai de amor, Pai de bondade. Como somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia. Como tu faz tudo perfeito, Senhor. Tudo dentro do tempo, dentro da tua vontade, tua misericórdia, Pai. Ó Deus, teu filho está aqui, Senhor. Continue orientando, guardando, dando sabedoria e nos ajudando, Senhor, a ajudá-lo a levar essa tua obra à frente. Obrigado por esse corpo, por essa igreja. Obrigado, Senhor. Nos ensina a amar essa família cada dia mais, Senhor. Seus filhos, sua esposa, e que possamos, Senhor, juntos, atravessar esse mar. Obrigado, Pai, porque tu és maravilhoso e a tua bondade é de geração em gerações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. E uma última coisa que eu esqueci de mencionar. A nossa igreja comprou 4 cestas básicas. Por quê? Nesse processo de reconstrução, a gente vê lá no capítulo 5 de Neemias, que em meio à reconstrução, pessoas que estavam necessitadas foram socorridas. E a gente sabe que há momentos na vida que a gente passa por um aperto financeiro. Eu e Mônica já passamos por muitos. Então, pensando nisso, a igreja comprou 4 cestas básicas, que são para os membros da igreja. Então, se alguém tiver com alguma dificuldade, procura o nosso irmão Luiz, Diácono Luiz. As cestas básicas estão aqui para poder estar abençoando os irmãos, tá bom? E uma última coisa, a campanha do quilo. A gente conversou com o irmão Cláudio o seguinte: se você deseja doar o quilo para a igreja, você não vai mais trazer o quilo, pode até trazer se quiser, mas, por exemplo, você quer doar 5 quilos de arroz, fica difícil às vezes trazer 5 quilos. Quanto custa 5 quilos de arroz? R$25, vou colocar aqui. Você vai fazer um Pix para a igreja no valor de R$25,07. Esses 7 centavos no final é para diferenciar o que é oferta, o que é dízimo, o que é por quilo. E vai mandar a foto do comprovante para o tesoureiro Cláudio. Ele vai receber a foto e vai ver, ó, isso daqui é por quilo, aquele dinheiro vai ser separado. Porque às vezes o que acontece com o quilo? A gente está em casa, até tem para trazer, mas quando chega na igreja, esqueci. Isso aconteceu comigo várias vezes. Então, no momento ofertório, você vai poder pegar o teu celular, fazer o Pix ali na hora, R$7. Quanto que é 1 quilo de feijão? R$7? Você faz lá o Pix de R$7,07, que vai ser direcionado para as cestas básicas. Amém? Então é só isso. E, Mônica, a cantina, isso aí. Cachorro quente. Então vou dizer como Salomão: comer e beber à vontade, né? Está lá o cachorro quente. Isso, bem lembrado. O nosso irmão Darcy tem promovido aí a campanha da reciclagem.
Se você tem algum material reciclado na sua casa, que sempre tem, né? Traga para a igreja e coloca aqui do lado do corredor. Não joga mais aqui na casa do lado, que aqui agora já tem gente morando, né? Então, traga, coloca aqui do lado. Irmão Darcy, de tempos em tempos, ele vende esse reciclado e se transforma em material para a gente fazer a nossa cantina. É muito importante, tem rendido um bom dinheiro aí para a igreja. De pouquinho em pouquinho a gente tem conseguido fazer muita coisa. Então é isso, meus irmãos. Domingo que vem nós já podemos dizer que a gente vai ter a classe das crianças à noite, tá bom? E a reunião com os embaixadores vai começar sem ser esse sábado agora para a gente se organizar melhor, tá bom? Mas atividade livre e recreativa para os embaixadores já tem. Todo culto, antes do culto, as crianças já podem estar vindo para cá, que o espaço aqui em cima está liberado, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a todos. Vamos orar para encerrar. Perdoe o horário, domingo que vem a gente encerra na hora, tá? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, por esse culto tão maravilhoso, pela tua presença, Deus, porque o Senhor nos escolheu para sermos a tua noiva. E nós queremos nos apresentar ao Senhor, limpos, ó Deus, com as nossas vestes de santidade, para ter intimidade com o Senhor. Agora, Deus, despede-nos em paz. Ó Deus, dá-nos uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, uma semana, ó Deus, onde possamos avançar no teu reino, para a glória do teu santo nome. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do noivo e que a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a noiva de Cristo e de todo o povo de Deus. Diga amém. Coração silencioso, que a gente está encerrando.